Bem, pessoal, então sejam bem-vindos aqui a mais uma live nossa. A vocês todos que estão aqui com a gente, seja bem-vindo aí. Então vamos lá começar a nossa live aqui. E eu vou começar dando uma organizada aqui no nosso projeto primeiro, né? Primeira coisa, eu quero fazer um ajuste bem interessante aqui. A gente vai fazer aqui alguns ajustes primeiramente nessa tela, na nossa tab bar routes. A gente vai colocar alguns ícones, fazer alguns ajustes, dar uma organizada aqui. Então vamos lá começar aqui pela nossa tab. Primeiramente eu vou aqui na nossa routes. Eu vou começar aqui pela nossa tab, né, que é o arquivo que ele segura, que ele organiza toda essa parte aqui de baixo aqui, ó. Então vamos lá. Primeiramente eu vou quebrar aqui para que a gente possa até então dar uma organizada aqui no nosso código, perfeito? Deixa eu só mudar aqui essa tab aqui, usando espaço, eu quero colocar para 4. Legal. Ele já organizou e aqui porque a gente tem um arquivo aqui que é 4, beleza? Um arquivo de configuração. Então vamos lá, eu vou formatar o documento, legal. Aqui eu quero colocar uma opção chamada Option. Aqui dentro dessa opção que eu vou adicionar todas as minhas configurações referente à minha tela, referente a essa tela aqui, essa tela que eu estou trabalhando, perfeito? Aqui agora, eu vou salvar aqui, voltou novamente, né? Aqui agora o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com as minhas opções da minha tela. Eu vou trabalhar em uma tela primeiro, aí depois a gente passa as configurações lá para as outras telas, é só copiar e replicar, a gente só vai mudar alguns detalhes só. Então, primeiramente, o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui dentro eu quero colocar uma opção chamado de... Eu quero trocar, por exemplo, de title ou bar title. Eu quero trocar essa opção aqui, ó, esse name aqui. Eu não quero que pegue essa mesma opção, por exemplo. Então, de que forma que eu posso trocar isso sem mudar, sem mexer com essa opção aqui? Porque essa opção Home, eu quero trabalhar com ela no decorrer da minha aplicação inteira. Eu quero, na hora que eu utilizar a minha tela, eu quero estar utilizando ela. Então, vamos lá. Eu vou pegar essa propriedade aqui através do nosso title, beleza? Tá aqui, ó. Em vez de eu colocar Home, eu colocar a mesma, por exemplo, eu poderia colocar aqui blá, blá, blá. Beleza? Então, aqui embaixo eu iria trocar o nome, não sei se vocês estão vendo aqui, como que foi que mudou, sendo que aqui em cima eu continuo trabalhando com o home da mesma forma. Então, é isso que eu quero. Eu quero colocar aqui, por exemplo, eu sei que essa tela às vezes não vai mudar, eu vou deixar home mesmo, mas você vai entender o porquê que a gente vai utilizar essa opção aqui, porque as outras, por exemplo, a wallet. Então, eu quero traduzir ela, trazer para a carteira. Eu quero o carrinho, em vez de ser um card, settings, eu quero colocar uma outra configuração. E essa daqui, eu já quero fazer essa opção. É claro que eu posso utilizar, adicionar muito mais opções aqui. Então, vamos lá. Por exemplo, eu posso definir aqui falso, que é a minha tab bar. Eu posso querer uma tab aqui, ó. Eu posso querer um header só nessa tela aqui, ó, só na home. Então, eu só estou dando um exemplo de que forma que a gente poderia fazer isso, tá? Header show, aqui eu daria true. Então, eu colocaria aqui como verdadeiro. Eu tirei de todas. Aqui quer dizer, aqui ele vai colocar em todas, sendo que eu coloquei aqui true só nessa, só na home. Se eu vir para outra, ela não tem. Não sei se ficou claro para que vocês possam até acompanhar. Ó. As outras ela não tem porque eu estou definindo só apenas em uma. Eu vou tirar aqui, eu vou voltar aqui para True. Mais para frente a gente vai trabalhar com essa opção aqui. Eu voltei, agora tem em todas, porque eu estou passando aqui. Ó. Tudo que eu passar de propriedade aqui dentro dessa opção, ela vai valer para todas. Então vamos lá. E a outra opção que eu quero trabalhar aqui é Tab, Bar, Icons. Aqui a gente vai passar os nossos ícones. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou... Opa, E aqui nós vamos fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui uma propriedade aqui. E essa propriedade a gente vai trazer algumas informações aqui, tá? Aqui dentro que a gente vai colocar toda a nossa parte estrutural do nosso ícone, perfeito? Então eu vou colocar aqui só para simbolizar uma view vazia, até para não dar erro, porque se a gente deixar sem nada, ele acaba dando erro. O nosso ícone, se você observar, sumiu, ele não está ali mais agora, porque eu coloquei uma view vazia, perfeito? E aqui dentro eu posso passar propriedades, por exemplo, eu vou desestruturar aqui e eu posso passar algumas propriedades como color, focus, size, mas a gente vai ver isso aí um pouco mais para frente, como que é que faz todo esse processo, beleza? Então vamos lá, eu vou deixar fechadinho aqui. Primeiramente eu quero adicionar os ícones e de que maneira que a gente pode adicionar esses ícones no nosso projeto.
Então nós vamos fazer o seguinte, eu não sei se você lembrou da aula passada que eu tinha comentado alguma coisa referente aos ícones lá na documentação do Expo. Então a gente vai vir aqui, ó. Eu estou na documentação do Expo, no site deles, eu vou vir aqui em Docs. A gente tem uma ferramenta aqui que a gente pode até então utilizar, tá trabalhando para adicionar esse tipo de processo, tá? E a gente vai aqui em procurar, eu vou escrever aqui Vector Icons, eu vou dar um Enter, e aqui a gente vai ter toda a documentação referente ao Vector Icons, e aqui nós temos a parte, algumas informações sobre a documentação, como que é que você instala, como que é que você utiliza junto com o Expo, mas não é aqui agora que a gente vai focar nesse processo, eu quero vir aqui num linkzinho aqui, ó, Icon Expo, Fry, aqui nesse local aqui que a gente vai procurar os ícones que a gente vai adicionar ao nosso projeto. Se você observar aqui, nós temos aqui uma infinidade de ícones. Então, por exemplo, eu vou lá no meu projeto, qual é o ícone que eu quero adicionar? Home, não é? Então, a gente vem aqui, ó, procura por Home. Home, eu dou um Enter e tá aqui, ó. A gente vai achar uma casinha aqui com um monte de informações adicionadas. Mas eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer um filtro mais específico. Se eu vir aqui em filtro, eu vou filtrar por biblioteca. Então, eu vou ter aqui uma infinidade de biblioteca. Se eu vou tirar esse filtro aqui, para lá. Eu estou procurando no Home, eu estou achando aqui para o Anti-Design, Entipus, Feather, Font Awesome, aqui ó, novamente, Font Awesome 5. Então nós temos vários projetos adicionados ao nosso Expo. Só que eu quero o ícone de um projeto específico, do Ionix. Então eu vou agora, por exemplo, se eu filtrar agora do jeito que eu continuei com o nome, eu vou trazer só ícones referentes ao Ionix. E eu vou pegar esse outline de aqui, ó. Eu vou primeiramente copiar aqui, ó, que é a nossa importação da nossa ferramenta. Copiei, vou lá no meu projeto. Eu vou adicionar logo aqui em cima. Opa, deixa eu dar um enter. Aqui em cima. Adicionei aqui o Ionix. Eu estou importando desse jeito. Eu poderia fazer assim, ó, colocar um barra aqui no final e importar aqui o Ionix aqui, ó. Só que aí eu teria que tirar de dentro do meu. Só que se eu for utilizar um outro ícones, eu teria que criar uma nova aqui, ó, com outro ícone novamente. Você entendeu? Com Entipus, eu vou dar o nome de Entipus. É por isso que eu criei desse jeito aqui, ó. Dessa forma aqui. Por quê? Eu só coloco uma vírgula aqui e adiciono um outro projeto que eu quero aqui dentro. Entendeu? Então, é por isso que eu estou importando nesse formato aqui. Então, depois que a gente importou a ferramenta, agora a gente vai utilizar o ícone. Aqui dentro dessa view, eu vou deixar até uma view por fora para ficar melhor da gente até configurar, ajustar ela se chegar a precisar. Eu vou adicionar o meu ícone aqui. Eu vou voltar lá na documentação, aí eu vou copiar agora o link do ícones. Estou copiando o ícone agora. Então, vamos voltar aqui. Adicionei aqui, ó, o ícone e se a gente é só esperar renderizar, pronto, apareceu aqui, ó. Então agora a gente está na home e a gente está com o ícone certinho, beleza? Agora a gente pode trabalhar com algumas configurações aqui para dar uma melhorada nesse cara, né? Vou fazer o seguinte, eu vou até quebrar aqui para ficar melhor o visual para vocês. Aqui, deixa eu só organizar aqui. Pronto. Agora a gente tem aqui a configuração perfeita, beleza? Então a gente já configurou, já tem algumas informações. Antes de eu continuar aqui, antes de eu continuar aqui com a configuração do meu ícone, eu quero colocar algumas propriedades no meu tab bar ícone global. Eu quero colocar algumas configurações para toda essa parte aqui, para todas essas telas que eu vou criar aqui dentro. Então eu quero colocar algumas configurações globais aqui dentro, perfeito? Então nós vamos fazer assim, ó. Aqui eu coloco por fora algumas propriedades que eu quero. E aqui dentro eu coloquei até em forma de objeto. E dentro desse objeto eu posso colocar algumas propriedades aqui. Tipo o Screen Option, que é as opções aqui da minha Navigator. Eu posso adicionar algumas propriedades aqui dentro. E uma das primeiras coisas que eu quero fazer aqui, eu quero tirar esse header show false aqui. Esse header meu, eu quero criar um próprio. Não sei se vocês lembram, nas aulas passadas aí, na primeira live, a gente já criou o header nosso, o próprio header estilizado do jeito que a gente quer. É isso que a gente vai utilizar. É por isso que eu já tenho ele aqui. Só que vamos deixar ele prontinho aqui. Mais para frente, eu vou importar ele aqui no nosso projeto, tá? Primeiramente, eu já excluí essa propriedade, que eu não quero ela no meu projeto. E uma próxima propriedade que eu quero adicionar aqui é o tab bar show label.
Beleza? Ó, essa propriedade aqui é uma propriedade interessante. Se chegar a dar um erro na minha aplicação ou quebrar, eu quero que esse nome aqui, eu quero que ele esteja ativo. Se chegar a acontecer alguma coisa, ele pode não acontecer, desaparecer, eu quebrar a aplicação. Então é por isso que eu estou ativando ele. Se eu deixar falso aqui, os nossos nomes vai sumir. Ele vai ficar só com o ícone mesmo. Perfeito? Então, se você observar, eu deixei falso. Então, você está vendo que ele desapareceu, tá? Mas eu quero deixar habilitado. Até então, eu estou dando essa opção para você. Você pode até perceber aí que se você quiser tirar, não, eu quero minha tab só de ícones. Então, aí você vem aqui, só coloca falso aqui, ó, que você vai ter só, só de ícone, beleza? Olha lá, ó, agora é só ícone. Mas eu vou deixar habilitado. Uma outra propriedade que eu quero colocar aqui também é duas opções de color. Uma que quando está inativo e a outra quando está ativo. Então aqui, ó, essa opção aqui, Tab Bar Activity Tinting Color, eu quero dar uma opção para ele de preto mesmo, que ele vai ficar preto. Eu quero, quando eu tiver ativo, eu quero que os meus ícones aqui fiquem preto. Ok? Eu vou salvar aqui, ó. Agora ele já está preto, ó. Então quando eu tiver ativo, ele está preto. Não sei se você vai dar uma diferencinha bem pequenininha, que a gente vai melhorar o outro primeiro, né? O que tiver inativo, eu vou dar uma cor totalmente diferente. Agora eu tenho aqui uma opção, quando ele tiver tab bar inactivity tinting color, beleza? Então eu vou dar uma opção aqui, eu vou pegar um AA, que vai ficar um cinza um pouco mais apagadinho. Se você observar aqui, o ícone por enquanto ele não está funcionando, não se preocupe com isso, que a gente já vai ajustar isso daqui a pouquinho. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu coloquei, quando ele estiver ativo, ele vai pegar preto. Quando ele estiver inativo, ele vai pegar essa cor aqui, ó, AAA, que as nossas cores aqui é por estilo de código. Então, é por isso que ele tem essa opção aqui. Então, se você observar aqui, ele ficou bem mais apagado do que o que está ativo. Ó. Ele fica um pouco mais apagado. Quando eu volto para cá, esse carrinho aqui ele vai ficar apagado. Olha lá, você viu que ele dá uma diferença legal agora? Beleza, né? Agora nós vamos passar para o ajuste da nossa tab inteira. Esse branco aqui a gente vai começar a ajustar ele agora. E a gente começa a ajustar através de qual propriedade, beleza? Aqui dentro eu posso colocar um objeto que eu posso adicionar algumas propriedades dentro desse objeto. Tab bar style, legal. Aqui eu posso adicionar algumas propriedades referentes à minha tab toda aqui, ó. Eu posso colocar, por exemplo, uma margem e bottom. Às vezes as pessoas têm muita diferença de margem, tá? E bottom. Bottom, ela é margem interna. Ó, padding, ela é margem interna, perfeito? O padding, ela é margem dentro do objeto. E margem, que é a margem que a gente vai utilizar aqui, ó, margem, ela é uma margem externa. Ó, eu vou utilizar uma margem bottom, então ela é uma margem fora do objeto. Se eu colocar uma margem bottom aqui de 20 pixels, então ele vai levantar 20 pixels. Não sei se vocês entenderam. Então é dessa forma. E eu não quero isso, eu quero uma margem interna. Então eu não quero que aqui a minha tab levanta. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar essa margem aqui para padding bottom. Então só relembrando, a margem ela é externa e o padding ela é interna. Então se vocês verem, observar, ficou todo deformado também, ó. Eu vou diminuir esse valor aqui para uns 5 pixels. Ó, legal. Ajustou, então vamos deixar assim. Eu vou colocar aqui também esse border width aqui, ó. Eu quero que ele não fique marcadinho desse jeito. Que ele tira esse border top dele aí, ó. Border top. O border top width. E eu quero colocar 0. Se você observar, uma linha pretinha que tinha lá, ela sumiu. Então eu vou comentar. Então, se você observar, fica forte, ó, fica até uma sombra ali explicitando essa linha que tem ali, né? É por isso que eu defino ele como 0, porque eu quero que ela comece a preencher junto com a tela que a gente tem. Mais uma propriedade que eu vou adicionar também aqui é um background color. Um background color, eu vou colocar aqui um F5, F5, F5. Legal? Bacana. Ficou bem mais ajustado e olha só que diferença que deu a nossa tab, deu uma cara totalmente diferente, né? Outra propriedade que eu quero colocar aqui também é referente aos meus textos. Eu quero dar uma propriedade aqui para os meus textos também, né? Eu quero trabalhar com eles.
Tab Bar Label Style quer dizer com esse texto aqui, ó, Home, Wallet, eu estou trabalhando com eles, tá? Se eu vim aqui colocar um font size de 15, olha só como vai ficar. Claro, esse cara bem grande, né? Então eu vou colocar aqui uma fonte de 11 mesmo, para ficar bem mais ajustável. E eu vou colocar aqui um Shadow, Opacity. Aqui, ó, Shadow Opacity de 2%. A gente quer dizer 20%, né? Que é de 0 a 100, de 0 a 1, 1, 2, 3, 4, 5, 40%, 5, 50%, que é a representação dessa forma. Então aqui nós estamos dando um Shadow Opacity de 2%, que representa 20%, beleza? Então aqui, para dar uma diferença nas cores aqui. Agora, se a gente observar os nossos ícones aqui, tá perfeito. A gente já fez algumas configurações padrões aqui para todas. Vou voltar nessa tela aqui que eu estava, que eu vou fazer a configuração aqui agora. Eu vou acabar de terminar. E a primeira coisa que eu quero ajustar é essa cor do meu ícone, que eu quero que essa cor ela volte a ser o normal, que ela volte a ser aqui o padrão que eu tenho. E de que forma que eu posso passar isso? Pegar uma cor padrão do sistema que eu defini aqui, ó. Pegar essas cores aqui do Active e do Inactive Tinting Color. Você lembra que eu comentei com você agora há pouco que eu poderia passar algumas propriedades por parâmetro? Então tá aqui, ó, cor, Focus, tá? Eu vou pegar uma cor primeiro, não vamos esquecer os outros por enquanto. E essa cor aqui eu vou trocar por esse preto aqui, ó. E dessa forma assim, ó, eu coloquei a cor aqui dentro. Pronto, salvei. Olha lá o ícone. Quando ele não está ativo, agora ele fica cinza. Ele está respeitando a cor daqui, ó, do meu Navigator, do meu padrão aqui, que ele vai. Eu falei para ele, ó, eu quero que essa cor seja para todas as telas. Então é assim que está funcionando. Ó. Ele está pegando essa cor aqui para todas as telas. Perfeito? Legal. Já começamos a fazer alguns ajustes. E a próxima coisa que eu quero fazer aqui, eu quero diminuir esse ícone aqui. Eu quero colocar aqui um 20 pixels aqui, ó. 20 pixels para ficar bem mais ajustado, um ícone pequeno, menorzinho, eu acho que fica bem mais dinâmico. E outra coisa que eu quero colocar também, se você observar, o ícone ficou muito em cima lá no topo, né? Aqui dentro, é por isso que eu coloquei essa view aqui, porque eu posso ajustar essa view aqui através de propriedade de style aqui, ó. Eu posso colocar uma view aqui, ó, que eu posso trabalhar com ela agora. Eu vou colocar aqui o margem top, eu vou colocar aqui um margem top de 5, vamos ver, vamos começar com 5, ó, legal, para mim tá bom, não precisa mais do que isso, já ficou ajustado, eu posso até subir um pouquinho mais desse ícone aqui, ó, subir para 22, subir aqui mais uns 7 pixels, ó, legal, agora eu creio que ficou ajustado, tá bem certinho agora. Então seria basicamente isso, a gente já quase que configurou a nossa tela. E ó, eu botei para 5 aqui, tá? A margem. Eu posso até deixar ajustado isso aqui em uma linha só, que a gente não vai adicionar mais informações aqui. Se a gente vir aqui e adicionar mais informações, aí a gente quebra, beleza? A gente quebra para baixo, dá uma dividida do jeito que estava antes, mas assim, ó, ficou bem compacto. O código, né, fica mais limpo. Ficou bem mais ajustado. Então tá aí, a gente já deu uma avançada no nosso código. Eu falei para vocês assim, vamos desenvolver um primeiro, porque os outros é muito mais fácil da gente progredir, né? É muito mais fácil da gente terminar. E outra propriedade muito interessante que eu quero aqui também passar é sobre o nosso foco, quando ele estiver focado. Eu não sei se vocês lembram, é claro que existe algumas formas de você fazer isso, não é só uma forma de você colocar de fazer quando você estiver focado. Mas eu vou voltar aqui na documentação para mim poder explicar isso para vocês. Eu vou voltar aqui, ó. Se vocês verem aqui, nós temos um ícone que é o Sharp, que ele é todo fechadinho, ó, todo escurinho. Então é isso que eu quero aplicar, ou vocês podem pegar esse outro aqui, o Home, vai depender de vocês, tá? Mas eu vou focar isso aqui que eu só vou mudar essa parte de baixo aqui, essa parte de trás, que é o Outline e o Sharp, beleza? Então, eu quero que quando eu estiver focado, que ele mude para esse ícone aqui, ó. Home-Sharp. Vocês entenderam? Assim, quando eu estiver focado, quando eu clicar no meu ícone, eu quero que ele veja esse carinha aqui, ó. Que ele coloca esse ícone aqui. Então, como que ele só vai mudar o Sharp? No final, eu não preciso copiar, não preciso fazer nada. O que eu vou fazer? Aqui, eu não sei se vocês lembram, se vocês recordam que eu falei para vocês que passavam outra propriedade, o Size e o Focus. Tá aqui, ó, esse carinha que a gente vai utilizar.
Aí vocês devem estar se perguntando, mas como que a gente vai utilizar isso? A gente vai utilizar aqui, ó, no name do ícone. É na onde que está o home outline. Eu só vou mudar esse outline para Sharp. Só que eu vou fazer isso aí através de uma pergunta. Eu vou fazer assim, ó. Se focus e se tiver focado, eu pego uma coisa. Caso contrário, eu vou pegar outra. Então é assim que vai funcionar. É tipo uma pergunta isso aqui. Então, se tiver focado, é tipo assim: se você tiver focado, você vai pegar esse. Ou caso contrário, você pega esse aqui. É aqui que eu vou utilizar o Sharp. Ó. Sharp. Legal? Então tá aqui, ó. Não apareceu, mas e se eu focar nele agora? Tá aqui. Viu como que ficou legal? Ele ficou preenchido. Então, se eu sair dele, é claro que aqui não tem configuração nenhuma, por isso que não funcionou nos outros. Mas se eu voltar para ele, ele foca e fecha o ícone. E é assim que a gente vai fazer, vai configurar os outros ícones também. Então, legal. Vamos lá, dando continuidade aqui. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou copiar essa parte aqui. Antes de eu copiar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou quebrar essas outras aqui primeiro. Vou organizar aqui, né? Para ficar melhor. Vamos lá. Deixa eu só dar uma quebrada aqui. Legal. Deixa eu só terminar aqui. Legal. De que forma que a gente pode configurar para os outros? Eu recomendo a vocês a escrever do zero. Vim aqui, ó. Por quê? Eu recomendo a vocês escrever do zero. Mesmo vocês tendo aqui que vai copiar, só trocar o nome. O nome aqui é o title e o ícone. Vocês vão trocar só isso. Mas eu recomendo vocês trocar para vocês acostumar com essa nomenclatura, tá? Vim aqui, ó, colocar option. Por mais que vocês vão olhando lá nos outros lá, mas vocês fazem aqui, fazem tudo de novo. Eu vou copiar e colar para andar um pouco mais rápido, tá? Para a gente não demorar muito. Mas eu recomendo a vocês que vocês copiem, que vocês escrevam o código de vocês para vocês ir acostumando com o código, ir acostumando com a nomenclatura, ir acostumando com as palavras em inglês, tá bom? Então vamos lá. Eu coloquei aqui na carteira. Eu vou colocar aqui também no carrinho. Eu vou colocar aqui no ajuste, que seria o último. Legal, a gente já criou aqui, ó, as outras configurações referente aos nossos ícones, tudo, e já está ficando pretinho em todos. O que a gente vai fazer? A gente vai ajustar o nome e ajustar o nosso ícone aqui, o que a gente precisa fazer, né? E é isso que a gente vai fazer agora, fazer esses ajustes, esses pequenos ajustes, ó. Trocar o ícone, trocar o nome aqui. Então vamos lá. Aqui, primeiramente, eu vou começar pelo settings aqui, pela configuração. Vamos voltar agora lá no nosso ícone, tá? Eu vou escrever aqui, ó, settings, que é configuração, né? Eu vou pegar aqui o outline, lembrando, tá? Ó, copiei aqui, ó. Eu vou pegar só só basicamente o nome mesmo aqui, ó. Eu preciso só desse nome. Então já tem o outline, eu vou pegar só settings aqui, ó. Aqui. Settings e basicamente já mudou tudo e já ficou pretinho também, ó, o Sharp já está funcionando, ó, vai que legal. E aqui a gente vai trocar para, eu vou colocar aqui ajustes, então seria os nossos ajustes, o nome já substituiu também. Vamos passar aqui para o nosso carrinho, eu vou pegar aqui um card de carrinho, tá? Card cartão, tá? Kart. Eu vou pegar o kart outline de aqui, ó, kart. Legal. Eu vou aqui substituir kart. Legal. Opa. Kart. Legal. Então já mudou aqui o segundo ícone para o carrinho. E ele já ficou preto também, já ficou escurinho. Então já fez as duas configurações aqui. E o que eu vou fazer agora é trocar só o nome aqui para carrinho. Carrinho. Legal? Agora vamos para o nosso terceiro ícone, é esse aqui que a gente vai fazer. E aqui seria o card. Não sei se vocês lembram que a gente já digitou aqui, ó, no próprio coisa aqui, ó. Em vez de pegar card, a gente pegou card. E quer dizer cartão. Então a gente só vai escrever aqui card, né? Vamos lá, ó. Substituir os dois, card. Pronto, o nosso cartão já está aqui, ó. Agora é só substituir aqui carteira. Legal? Então tá aqui, o nosso home já está feitinho aqui, configurado, já está perfeito. É claro que a gente vai fazer mais alguns ajustes depois, vai fazer mais alguns ajustes de cores, esse tipo de forma.
Eu não sei se vocês lembram que eu comentei, o que eu apresentei para vocês, a UI, o X lá do nosso projeto. Nós temos algumas cores, ó, essas cores aqui eu vou trazer todas para vocês também aqui. Eu vou fazer uma configuração de cores. Agora que a gente vai desenvolver o visual, a gente vai preparar todo esse detalhe aqui, beleza? Eu vou trazer essas imagens aqui já impresso também para vocês. Eu vou abaixar todas elas, trazer aqui para que a gente possa até então configurar essas informações aqui. Todo esse processo aqui, ó, pegar com estilo, vamos configurar toda essa parte de processo aqui. Então eu vou trazer todas essas informações certinho para vocês. E o que eu vou fazer aqui, ó? A gente vai adicionar a nossa header agora, né, para que a gente possa até então fazer aqui, né, já configurou algumas coisas, já ficou legal. A gente vai agora fazer alguns ajustes, mas depois, um pouco mais para frente, a gente vai fazer redondinho. Não sei se vocês já viram como que a gente faz, né? Eu já coloquei uma margem, eu posso definir uma margem aqui em todos. Vim aqui em cima, aqui no nosso padding aqui, e eu defini uma margem aqui para todos. Eu vou colocar uma margem top, não, margem, né? Eu posso colocar 10 aqui, ó. Opa, claro, tem que colocar uma vírgula, né? Então nós definimos uma margem aqui, ó. Aqui, ó. A gente pode começar a trabalhar do jeito que vai ficar o nosso. Olha que legal que ficou, viu? Então a gente já definiu uma margem. Em todas as áreas, ela ficaria basicamente quase que isso aqui, ó. Só faltava colocar um border radius. Eu só vou definir eu só vou dar uma ideia aqui, ó. Então como ficaria? Agora é só a gente trabalhar com as nossas informações agora. E já está funcionando do mesmo jeito. É só a gente colocar as cores, ficar legal, colocar um background bacana. Então, mas a gente vai deixar isso mais para frente. Vamos primeiro desenvolver como que funciona a parte real dele. Depois a gente volta a trabalhar nesse detalhe aqui. Perfeito? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou fechar aqui. Eu já dei uma trabalhada nisso aqui agora. Eu vou deixar tudo funcional. Aí depois a gente volta um pouco mais para frente para fazer alguns ajustes mais finos, quando tiver nossas cores, nossas imagens certinho. A gente vem aqui e faz um ajuste legal aqui, beleza? Então vamos lá. Eu quero vir aqui agora. Eu vou vir aqui em Screen Tab, Home. Ó, é aqui que eu vou trabalhar. Legal? Aí eu tenho aqui o meu componente que eu já desenvolvi. E eu vou começar a importar ele aqui, ó. Eu vou importar, legal, from ponto barra, ponto barra. Eu vou navegar lá até componente, ó. Eu vou descer mais uma hierarquia de pasta, ponto barra. Tá aqui o componente, barra, header. E aqui de dentro agora eu vou importar o meu header. Ó, tá aqui o header, legal, já importei ele aqui. E de que forma que eu vou utilizar ele? Aqui eu quero utilizar nesse formato assim, ó. Eu vou utilizar um fragment aqui por fora. Por quê? Vocês vão entender isso. Porque aqui no React Native a gente não consegue colocar dois componentes do React Native em volta de um componente. Eu vou importar aqui a minha header. Importei a minha header, ó, legal. Então a minha header já está aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou até comentar aqui para que vocês possam ver, ó. Eu tirei o meu fragment, que isso aqui, esse componente aqui sem nada dentro é um fragment. Eu tirei ele, já começa a dar erro, ele fala assim que eu tenho que ter um elemento pi por fora abraçando os dois, ó. Entendeu? Eu tenho que ter um elemento pi por fora abraçando esses dois componentes, porque aqui é um componente e aqui é outro componente. Aqui no React Native não permite colocar um componente do lado do outro sem ter um pi por fora. É por isso que eu adicionei esse fragment. Aí funcionou o nosso componente, trouxe as nossas imagens aqui, ó, certinha. Tá legal? A gente já tem aqui os nossos componentes. Já tem o componente que a gente criou lá no início, na primeira live que a gente fez, a gente criou esse componente aqui. Então vamos lá. Primeiramente, você está vendo que a gente precisa de fazer alguns ajustes aqui do nosso componente, né? E nós vamos fazer o seguinte, aqui no nosso header, eu vou abrir aqui agora, a gente vai precisar de fazer alguns ajustes legais aqui, ó. Aqui nós temos o primeiro componente, que é a imagem, que é essa imagem aqui que está representando. Nós temos o segundo componente aqui, que é essa parte do texto, e nós temos um terceiro componente aqui que a gente criou, que é o botão aqui, esse último aqui, ó. Esse componente que a gente criou aqui para a gente fazer uma pesquisa. É claro que no início, não sei se você lembra que a gente acabou mudando aqui, ó. A gente vai desenhar um carrinho, um quadradinho, então a gente vai acabar mudando essa pesquisa aqui, tá? A gente vai adicionar um kart aqui, ó, tipo uma sacolinha que vai significar o nosso carrinho, perfeito?
Então, eu vou voltar aqui para o código, mas claro, vamos deixar isso aí para ajustar um pouco mais para frente, tá bom? Então, depois a gente se preocupa com isso, a gente vai fazer, trabalhar nesses ajustes agora desse componente aqui, para que a gente possa até então ter algo mais legal, que mais apresentável para a gente. E eu quero começar aqui com a nossa estilização aqui, ó. Não sei se você acompanhou, a gente criou aqui um nosso estilo, que a gente vai trabalhar para dar estilo para o nosso componente. A gente colocou num arquivo separado. Então, nós estamos com um arquivo separado aqui do nosso estilo. E eu vou fazer o seguinte, para que a gente possa trabalhar mais legal, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou dar um background color aqui, um background color de tomato, só para mim definir onde que eu tô. Aqui, se eu der uma margem top, eu poderia, por exemplo, eu vou ter que abaixar um pouco mais para ele liberar a minha barra de status lá em cima. Se você observar, a minha imagem está indo lá para cima. Se eu der uma margem top, ele vai dar uma margem top no componente, nesse vermelho. Eu vou colocar só para que você possa até então sentir como que é, tá? Eu vou dar um 20 pixels. Ó, ele deu um componente todo, então não é isso que eu quero. Então eu vou fazer o seguinte, eu quero que esse componente comece lá de cima. Eu não quero que ele deixe esse espaço. Aí eu posso fazer o seguinte. Então eu posso fazer o seguinte, eu tirei aqui a minha margem top que eu tinha, voltei ao normal. Aqui dentro desse componente, eu vou criar um outro componente aqui, eu vou criar uma outra view aqui, ó. E eu vou chamar essa view de content, de conteúdo, tá? Eu vou dar o style, lembrando que esse style aqui é a propriedade. Eu vou colocar um style no plural, que é a minha variável de cor, e eu vou criar aqui, ó, content. Tá? E esse content eu vou criar aqui agora, logo aqui abaixo, content. Criei, vou salvar, salvei, legal. E eu vou passar toda essa parte aqui para dentro desse componente que eu acabei de criar. Então, esse aqui vai ser o meu conteúdo. Ó, legal, deformou, não tem problema não, vamos ajustar isso aí agora. Então, aqui dentro eu vou fazer alguma configuração. Eu vou tirar essa parte aqui agora, para ficar legal. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar minha margem que eu queria, tá? A minha margem top lá, minha margem que eu quero liberar o meu status bar. Eu vou colocar um 20, eu quero colocar um flex também, direction, eu quero deixar isso aí numa forma de linha. Flex direction. E eu também quero colocar um align item center também, porque eu quero alinhar tudo no centro. Align item center. Ó, legal. Voltou tudo normal e olha que perfeito que ficou. Então ele já liberou a minha status bar. Ele já pegou aqui de baixo. Eu vou colocar aqui um background color só no meu content. E olha só que legal. Eu posso até dar um padding aqui também, ó. Olha só que legal, dar um padding dá um padding em todos os lados. Legal. Eu posso tirar um pouco dessa margem aqui agora. E a gente vai ajustando algumas coisas. Tá vendo como que ficou legal? Bacana. Vou tirar esse tomato até então para ficar bem mais visível. E ficou maravilhoso. Aqui a nossa home já está bem ajustado. Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu quero colocar um padding horizontal. Aqui eu vou deixar um padding horizontal. Legal. Ele vai pegar de 10, que é direita e esquerda, horizontal, beleza? Eu vou deixar 10 ficou legal. Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero um padding aqui agora. Eu quero aqui um padding vertical agora de 20. Vou deixar a mesma quantidade. Não é 10, é 20. Então ele vai ficar do mesmo jeito. Só que eu queria diminuir um espaço aqui para ficar bem mais ajustado na tela. Deixa eu só ajustar aqui algum detalhe, passar para cima, passar esses dois aqui para cima também. Legal. Agora nós ajustamos alguns detalhes para ficar bem mais condizente, bem mais visível aqui com a nossa organização. Então a gente já criou o nosso componente aqui, nós já demos uma estruturada legal aqui no nosso visual, já fizemos alguns ajustes. É claro que nós vamos passar essas informações aqui de forma dinâmica e nós vamos começar a trabalhar isso aí. Talvez na próxima live a gente já comece a organizar algumas coisas do nosso projeto. Falta alguns ajustes ainda para a gente fazer, falta algumas coisas, algumas informações ainda para a gente fazer. A gente tem que trabalhar nesses novos ajustes. Agora nós vamos fazer o seguinte, eu já estou importando lá e essa tela aqui, ó, eu vou até colocar um tomato aqui na minha home. Olha só, aqui dentro dessa home aqui, ó,
Eu vou colocar só aqui mesmo, que eu vou criar um estilo também para ela. Eu vou colocar aqui só para que a gente possa... Então vamos lá. Aqui eu quero colocar o seguinte, eu quero colocar um background de tomate, só para que vocês possam... Esse background tomate é legal você está usando, ou qualquer outra cor. Eu uso essa cor porque faz tempo que eu já utilizo ela. Tomate é para vocês se identificar onde que é que vocês estão. Ó, eu tenho só esse pedacinho aqui ó, do restante, por exemplo. Eu estou importando a header e aqui para baixo eu não tenho mais nada. Então eu quero definir, eu quero que o meu home, que ele ocupa todo o espaço que tem disponível. E a gente pode fazer isso através de que forma? Através da propriedade flex1. Flex1 quer dizer o quê? Que ocupa todo o espaço que tem disponível para a gente. Então tá aí, ó. Ele ocupou todo o espaço disponível que tem para ele agora. Então tá aqui o meu header na parte de cima, que a gente configurou. E esse header aqui, eu vou utilizar ele aqui em todas as outras propriedades que a gente tem aqui, tá bom? A gente vai utilizar em todas as outras esse mesmo componente. É por isso que a gente está criando um componente aqui do lado. Então é por isso que faz sentido a gente criar um componente até por isso. Para que a gente possa fazer, para que a gente possa utilizar ele em todo o nosso projeto. Então a gente vai passar algumas informações dinâmicas. A gente vai fazer alguns ajustes aqui, trocar esse ícone também, fazer alguns ajustes, trazer algumas informações aqui no nosso carrinho, ajustar as outras telas também, passar esse header de forma dinâmica, é isso que a gente vai fazer na próxima live, na próxima sexta-feira. Então, pessoal, eu acho que por hoje seria isso aí. Desejo a vocês um bom descanso aí, um abraço e até a próxima live, até a próxima sexta-feira que vem, beleza? Valeu, um abraço a todos aí.